Um bom sábado para todos, é um prazer estar convosco uma vez mais. Nós temos também aqui um convidado, o pastor Adriano Tomé, que é pastor distrital do Uambo e que está connosco esta manhã, da União Sudoeste de Angola, e daqui a pouco teremos o prazer de o ouvir, daqui a pouco no segundo culto. Portanto, vocês vão-se embora, daqui a bocadinho, e virá uma nova leva. Eu devo dizer que estou surpreendido porque eu pensava que, tendo despachado 30 para um acampamento, teria a sala mais vazia esta manhã, mas nem por isso. Nem por isso. Vamos ver como é que corre no segundo, daqui a pouco. Sabem que o ano de 1527 foi um dos mais difíceis para Martinho Lutero. A 22 de abril desse ano, ele estava a pregar em Wittenberg, quando de repente se sentiu confuso e fraco. E nos meses que seguiram, ele lidou com uma doença e com uma depressão debilitantes. De tal maneira que ele escreveu ao seu amigo Melanchthon. Tinham-se passado 10 anos desde que ele publicara as suas famosas 95 teses sobre a justificação pela fé. E desde esse momento ele tinha lutado arduamente contra a Igreja e contra o Império. Mas neste momento, como acontece muitas vezes, ele passou por uma fase difícil da sua vida. Além da doença, uma forte depressão. E ele dizia ao seu amigo Melanchthon o seguinte: passei mais de uma semana na morte e no inferno. O meu corpo continua dorido e eu ainda tremo. Completamente abandonado por Cristo. Trabalhei sob vacilações e tempestades de desespero e de blasfémia contra Deus. Mas graças às orações dos santos, Deus mostrou a sua graça e livrou-me e livrou a minha alma do inferno. Isto escreveu Lutero ao seu amigo Melanchthon. E logo a seguir ele estava a recuperar e de repente a região de Wittenberg foi assolada por uma peste. E rapidamente a sua casa ficou transformada num hospital, apesar da sua esposa estar grávida. E ali, naquela circunstância, muitos dos seus amigos morreram devido à peste. O seu próprio filho ficou afetado pela doença e esteve entre a vida e a morte. E foi nestas circunstâncias que Martinho Lutero escreveu o seu famoso hino Jeová Castelo Forte. Gostaria de abrir a Bíblia convosco na segunda Epístola de Coríntios, no capítulo 12, segunda Epístola de Coríntios, capítulo 12, e lermos a partir do versículo 1. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. E diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nós conhecemos esta passagem, mas para compreendermos bem estas afirmações de Paulo, é bom percebermos o contexto em que elas foram feitas.
E o contexto em que elas foram feitas está no capítulo 11 desta segunda epístola e está também em algumas partes da primeira epístola escrita aos Coríntios. Quando nós lemos o capítulo 11 desta segunda epístola, percebemos logo no versículo 2 que Paulo diz que tem zelo de Deus por esta igreja. Foi a igreja que ele fez. Paulo ama esta igreja acima de todas as coisas. Tal como os profetas do Antigo Testamento amavam o povo de Deus, tanto os profetas de Israel quanto os profetas de Judá. Paulo ama esta igreja, mas ele sente que esta igreja tem um problema, e o problema é que muito provavelmente não apenas eles não correspondem ao amor que ele tem por ela, como eles não correspondem ao amor que Deus tem por ela. E por uma razão muito simples. Os crentes de Corinto, depois o apóstolo Paulo foi embora e eles foram continuando a sua vida, foram crescendo, foram se desenvolvendo e criaram uma consciência própria de si próprios. Nós poderíamos dizer mesmo uma boa imagem de si próprios, uma excelente imagem de si próprios. Quando os irmãos leem o primeiro hino do capítulo 13, o hino ao amor, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, do que é uma ironia, especificamente para aqueles crentes coríntios, porque eles achavam que tudo o que eles faziam era em grande. Eles queriam os maiores dons, procuravam os melhores programas, queriam fazer tudo top, lá para cima. E, portanto, o apóstolo Paulo tinha um problema com esta igreja, percebem? Porque o apóstolo Paulo sofria perseguições, tinha fraquezas e, portanto, não era bem um pastor para uma igreja de topo. Uma igreja de topo que era um pastor de topo. E, rapidamente, estes crentes coríntios foram alvo de uns determinados pastores de topo que aqui o capítulo 11 menciona. Paulo até usa uma única vez esta palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, que é justamente os superpastores. Há aqui uns superpastores, estão no versículo 5. Suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, diz a minha versão. Outras traduções dizem esses superapóstolos. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza é a palavra grega uperlian. Uperlian é a única vez que ela aparece aqui. E esta palavrinha grega designa alguém que está ao mais alto grau. Finalmente os coríntios tinham encontrado pastores ao mais alto grau, adequados a esta igreja. E acontece que estes coríntios gostavam de falar de teologia. E por isso a igreja estava dividida em 3 grandes grupos. Os apoiantes de Paulo, os apoiantes de Pedro e os apoiantes de Apolo. Os 3 melhores teólogos daquela altura. Tal como hoje em dia, se calhar, a igreja adventista está dividida em várias fações, segundo os teólogos que eles seguem. E é assim que nós chegamos a este capítulo 12. Paulo, o apóstolo, não é suficiente para estes crentes coríntios, porque ele sofre na pele as perseguições, ele tem um determinado número de problemas, mas a igreja está enquadrada por uns superpastores. O engraçado é que o apóstolo Paulo diz: pois os superpastores têm um problema, não pregam o evangelho. Em primeiro lugar, não são humildes. São pessoas orgulhosas. Em segundo lugar, Paulo, que não tinha pedido nada nunca aos coríntios, temos agora estes superpastores que se fazem pagar pelos serviços prestados. E depois, enquanto que Paulo pregava a Jesus, eles pregam um outro Jesus, pregam um outro evangelho. E Paulo diz assim, ironicamente, ele diz assim: pois os superpastores que vocês têm, afinal de contas, são falsos pastores. À medida dos coríntios. Estes pastores perceberam o que é que movia estes crentes coríntios e, portanto, o que aconteceu foi que eles conseguiram ludibriar, enganar estes crentes coríntios. E Paulo diz justamente isso. Ele diz: pois, acontece que vocês agora, em lugar de mim, têm aquilo que vocês denominam superpastores, que na verdade são falsos pastores.
Pensam que têm uma mensagem à altura, mas na verdade isso é um outro evangelho. Pensam que eles vos anunciam um Cristo, mas na verdade vocês não têm Cristo nenhum. E chegamos, portanto, a este capítulo 12, ao momento em que Paulo, este homem fraco, este homem que os coríntios desprezavam, vai dizer uma coisa que nós só conhecemos aqui. É a única vez que o apóstolo Paulo diz isto na sua autobiografia. Diz ele há 14 anos atrás. E se nós recuássemos 14 anos atrás, estaríamos mais ou menos por volta do ano 41 da nossa era. Muito provavelmente o apóstolo Paulo estaria na Cilícia ou na Síria. E Paulo diz uma coisa que nunca disse. Não está no livro de Atos dos Apóstolos, não está na Epístola aos Gálatas. Está aqui há 14 anos, ele fala na terceira pessoa. Alguém teve uma visão, foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui ele compara esse terceiro céu com o paraíso. É engraçado que nós não sabemos quantos céus existem. E se os irmãos querem que eu vos baralhe, pois bem, aqui vai. Sabem que nos livros apócrifos ao judaísmo, o testamento de Levi e a ascensão de Moisés mencionam 7 céus. O livro de Enoque, na sua versão eslava, menciona 22. O livro de Baruque, em grego, menciona 5 céus. Paulo diz que foi até o terceiro. Já não está mal. Ele diz que era o paraíso. Provavelmente o sítio onde Deus habitava. E de repente os coríntios ficam extasiados. Eles que procuravam sensações, programas extraordinários que estes superapóstolos proporcionavam, de repente o apóstolo Paulo diz-lhes: pois é, o homem fraco, este que tem no seu corpo as marcas do apostolado de Jesus Cristo, saibam que eu recebi Apocalipse. É isso que está. Quando vocês leem o capítulo 12, versículo 1, ele diz: passarei às visões e revelações do Senhor. A palavra revelações são apocalipses. Eu tive visões de apocalipses. Ele não diz que visões é que foram. Mas o que é certo é que o apóstolo Paulo coloca-se aqui na linha de Jesus Cristo. Se os irmãos reparam, Jesus Cristo, no Getsemane, quando ele está a orar, diz o Evangelho, em Lucas 22, 43, que um anjo do céu veio e o confortou. Nós não sabemos o que é que o anjo disse a Jesus. Era para Jesus. Mas certamente que o anjo deu uma mensagem de incentivo, de encorajamento, de motivação a Jesus Cristo. Paulo também não nos diz o que é que foram as visões que ele recebeu. Mas certamente essas visões foram para ele um motivo de incentivo, um motivo de motivação, um motivo de encorajamento. E portanto, Paulo começa a dizer: vocês que veem em mim uma pessoa banal, não percebem que eu fui alvo de uma revelação especial de Deus. É engraçado como nós podemos ser tão cegos nas nossas percepções das pessoas. Paulo, para eles, era um apóstolo banal, sofria doenças e, portanto, meus irmãos, não é o apóstolo que nos convém. Porque, quem sabe, se calhar uma pessoa que é abençoada por Deus não sofre tanto, dirão alguns. E às vezes esse é o problema com que nós nos confrontamos. Às vezes nós vemos pessoas que têm doenças, que têm dificuldades, e além das dificuldades pelas quais elas passam, têm que muitas vezes passar também pelos comentários que nós fazemos acerca delas. Se calhar tem qualquer problema. Se calhar tem um pecado escondido. Se calhar não é tão abençoado por Deus. E Paulo diz isso aqui desta maneira suave. Paulo diz a estes crentes que nós somos muito cegos nas nossas percepções. É engraçado, eles não conseguiam ver nas fraquezas de Paulo o homem que tinha recebido uma revelação especial de Deus. E também não conseguiam ver naqueles pastores extraordinários que os enganavam os charlatões que eles eram. E, portanto, meus queridos irmãos, as aparências às vezes são ilusórias e enganadoras. E o essencial é aquilo que a graça de Deus faz por nós. E sermos alvo de uma manifestação mais pessoal e íntima de Deus é uma manifestação dessa graça. Ora, o apóstolo Paulo vai em seguida dizer que, para que não se ensoberbecesse, ou seja, apesar dessa revelação, ele foi alvo de um espinho na carne. A origem desse espinho na carne determina qual é o seu objetivo. O espinho da carne tem a sua origem, diz Paulo, em Satanás.
E, portanto, esse espinho na carne já fez correr muita tinta. Já houve autores que disseram que se tratava da tentação sexual, da incredulidade, lembrança do seu passado perseguidor. Até que, no século II, Tertuliano, o famoso pai da Igreja, inventou que isto era uma doença. E a seguir daí, se os meus irmãos quiserem percorrer a internet e os comentários que se fizeram sobre o espinho na carne, vou-vos dizer que vocês vão encontrar pelo menos 150 doenças diferentes sobre este espinho na carne, que vão desde a problemas nos olhos, nevralgias, reumatismo, epilepsia, gaguez, problemas na coluna, etc. Nós não sabemos o que era o espinho na carne. Mas a palavra grega que lá está, skolopes, pode significar várias coisas. Espinho, poste, prego, ponta de anzol, suplício e até pode significar a cruz. Trata-se de um tormento. Trata-se de qualquer coisa que é difícil de viver. E além disso, o apóstolo Paulo diz que esse espinho na carne foi dado para os bofetear. Deixem-me dizer-vos que a tradução não faz jus à palavra grega que lá está. Porque a palavra grega que lá está, kolafidzo, fazia alusão às luvas de chumbo, estou-vos a dizer bem, luvas de chumbo com que os gladiadores na arena lutavam uns contra os outros. E, meus queridos irmãos, apanhar um golpe de uma luva de chumbo não é coisa fácil. E a palavra, por isso, estava conotada com a ignomínia, estava conotada com a punição, com a aflição e, concretamente, fazer colapsar o adversário. O que Satanás queria com este espinho na carne era pôr Paulo fora de combate. E o que é que nós esperaríamos que Jesus Cristo fizesse numa circunstância destas? Nós esperaríamos que Jesus Cristo afastasse este espinho da carne do apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer uma coisa: 3 vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mais uma vez, uma referência a um episódio com Jesus Cristo. 3 vezes Jesus Cristo no Getsemane foi orar para que Deus afastasse o cálice de si. Mas Paulo diz, Jesus Cristo respondeu-me: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não afastou o problema do apóstolo Paulo. Deus assegurou-o da sua presença, do seu poder, do seu amor incondicional. Nas diferentes situações em que às vezes nós estamos envolvidos, irmãos, passamos por dificuldades e nós dizemos a Deus: Senhor, afasta-me isto de mim. E Deus muitas vezes não afasta. Mas Deus, quando não afasta, saibam que Ele nos assegura da sua presença, do seu poder e do seu amor incondicional. E, sobretudo, Paulo diz uma coisa extraordinária. Ele diz, de boa vontade, diz ele no versículo 9, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esta palavra repousar é uma palavra interessante. Paulo só a utiliza aqui também no Novo Testamento. Mas é a palavra que faz referência à Shekinah do tabernáculo. A Shekinah era a glória de Deus que aparecia no tabernáculo. Presença invisível de uma realidade sensível. E o apóstolo Paulo diz: eu não fiquei sem o espinho na carne. Fiquei e foi com uma presença invisível, que é uma realidade sensível na minha vida, tal como acontecia com a Shekinah. Estão a ver, irmãos? A grande tentação que nós muitas vezes temos na igreja é quando nós temos pessoas que são super apóstolos, super em qualquer coisa, nós também queremos mostrar o quão super nós somos. E então nós vamos mostrar uma pós-graduação, uma qualidade inaudita, qualquer coisa que nos ponha no topo. O problema é quando nós levantamos a fasquia vai ficando cada vez mais alta e corremos um risco sério. É de as atenções e os holofotes se virarem sobre nós, em lugar de se virarem sobre Deus. E, portanto, o apóstolo Paulo diz: não, eu não vou entrar nessa corrida. Estive quase a entrar nessa corrida, mas eu não vou entrar nessa corrida, porque o apostolado não se vê
nas coisas superes com que nós temos que conviver. E já perceberam que às vezes nós temos dificuldade em viver com as nossas fragilidades e com as nossas fraquezas? Nós maquiamos-las o melhor que podemos. Nós disfarçamos-las com todas as nossas imaginações e criatividades. E mesmo quando nós confessamos uma fragilidade e uma fraqueza, é com uma certa tristeza. E o apóstolo Paulo diz-nos aqui uma coisa interessante. Deus usa a fraqueza e a fragilidade para, a partir delas, triunfar com a sua graça. E por isso ele diz a Paulo, a minha graça te basta. Através das tuas fraquezas, e nós podemos perceber isso muitas vezes na nossa vida, quando há alguém que é mais fraco que eu, quando há alguém que passa por uma privação maior do que a minha, é capaz de me encorajar pelo seu estilo de vida ou pelas suas palavras. E quando alguém consegue fazer isso, isso não é humano. É justamente a graça de Deus a agir na nossa existência. E da mesma maneira o que acontece a nível pessoal, irmãos, acontece a nível comunitário. Sabem que o que acontece na sociedade acontece na igreja. Hoje em dia nós vivemos num tempo em que nós batemos recordes. No atletismo, todos os atletas querem bater recordes. Recordes atrás de recordes. Vivemos isso na economia. Na economia é ver a empresa que mais lucros tem. Ainda agora a Galp anunciou não sei quantos lucros e até anunciou que na Namíbia foram descobertos barris de petróleo que dá para Portugal viver mais 100 anos a gastar petróleo. Boa. E também temos isso noutros domínios, no domínio tecnológico. No domínio tecnológico anunciam-se tantas coisas novas que nós temos dificuldade em segui-las. E nós próprios, como cidadãos, também temos a oportunidade de mostrar quanto é que valemos. É só inscrevermos no Guinness dos Recordes para vermos aquilo que nós conseguimos fazer. E a igreja não está imune a isto. E se vocês verem as igrejas, é ver qual é a igreja que tem o edifício maior, o programa mais excelente, aquela que atrai mais multidões e peregrinações, aquela que é capaz de ter o maior número de crentes no mundo, aquela que tem maior número de conversos por hora, por minuto, por segundo, aquela que faz mais igrejas pelo mesmo tipo de tempo. Não é fácil, não é difícil nós entrarmos na mesma guerra. Mas quando a igreja faz isto, ela perde a sua essência. Porque a essência da igreja não se vê no quão super ela é, mas vê-se simplesmente no efeito que a graça de Deus consegue realizar nela. E por isso a igreja que às vezes é super corre uma tentação. É a tentação de inscrever o reino de Deus já nesta terra. E se os irmãos reparam, Jesus Cristo diz assim, o reino de Deus é uma coisa frágil. É uma semente pequenina. É uma simples candeia. É talvez um pobre semeador. O reino de Deus é sempre uma coisa frágil. Porque é na fragilidade e na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. E, portanto, Paulo, através destas palavras, relembra-nos, a nível pessoal e comunitário, não tenhamos medo das fragilidades. Não procuremos escondê-las. Porque a graça de Deus faz coisas extraordinárias por nós. Em primeiro lugar, ajuda-nos a aceitar essas fragilidades. Em segundo lugar, ajuda-nos a termos formas criativas de as podermos usar a nosso favor. E em terceiro lugar, capacita-nos para sermos mais do que vencedores sobre essas fragilidades. E é por isso, meus queridos irmãos, quando Deus me cobre com a sua presença, quando sou fraco, então aí é que eu sou forte. Que essa possa ser a esperança, a experiência e a certeza de cada um de nós na nossa vida. Amém.